Gente, boa noite. Primeiro eu vou pedir desculpa pelo atraso, mas é porque a internet não está funcionando. É, Eu vou esperar vocês chegarem para começar a falar alguma coisa. A Maluzinha já tá aqui. Bom, já vou me explicar o que eu tô fazendo aqui, já que a live é da Malu. Ela pediu pra eu convidá-la, então meio que eu vou ser a convidada, mas estou como host. Então eu vou chamar ela logo pra ela apresentar o tema e ela falar o que a gente vai abordar no Papo da Gás de hoje. Um beijo para as minhas filhas de Jó, do Espírito Santo, que já estão presentes aqui, as mães preceptoras, os primos. Deixa eu chamar a Malu. Oi, Oi, Malu. tudo certo? Tudo Consegue bom? me ouvir? Tudo certinho. Comigo também? Sim, tudo certo. Eu peço uma Bom, colaboração aí para caso dê algum erro na minha internet, me avisem, por favor, já que eu estou trabalhando com as migalhas da minha internet aqui. podemos começar ou você quer esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar? Eu acho que tá ótimo, a gente já pode começar assim. Bom, pessoal, então boa noite. Meu nome é Maria Luísa, eu pertenço à Assembleia Mensageiras da Estrela, número 3, de Poços de Caldas, sul de Minas. Na nossa grande assembleia, eu estou como grande fidelidade. E nessa live de hoje nós vamos abordar sobre a interdisciplinaridade feminina e os impactos na sociedade decorrente dessa atuação da mulher. Nós escolhemos esse assunto por ser também muito relevante à nossa ordem. É algo que nós trabalhamos para desenvolver nas nossas jovens, tanto esse papel de liderança, de autoconfiança. Então, são algumas habilidades que nós reforçamos muito, que nós concluímos que são muito importantes para as nossas meninas, para que elas no futuro sejam capazes de assumir qualquer responsabilidade que elas se vejam diante de qualquer cargo, que elas sejam qualquer ponta de qualquer empresa ou qualquer outra profissão que elas escolham um dia seguir. Então, é também muito importante nós estarmos falando disso para as nossas meninas terem inspirações diárias. Muitas vezes, as meninas escolhem campos que foram até hoje são inexploráveis pelas mulheres no Brasil. Então, é bem bacana nós trazermos alguns exemplos internacionais, inclusive, para elas terem essas inspirações. E é bacana também para nós estarmos apoiando essas mulheres nas suas caminhadas já adultas, né? Para elas verem que nós nos inspiramos nela, e isso é um papel mútuo, né? É uma via de mão dupla. Então nós separamos algumas mulheres, eu e Maria, algumas que nós admiramos muito, das mais diversas áreas, para nós trazermos para vocês. Nós vamos começar falando de algumas cientistas. A área acadêmica ainda é uma área de muita dificuldade da mulher, é uma das áreas brasileiras que mais temos mulheres, mas a mulher ainda é muito apagada. Muitas vezes o crédito não é dado a nós, né, dessa forma, mas nós vamos explorar isso um pouquinho mais a fundo depois, e agora nós vamos passar a palavra para a Maria, para ela começar com a parte dela. Bom, eu lembrei que eu não me apresentei nessa confusão toda. Meu nome é Maria Clara, eu pertenço à Assembleia Plenitude das Cores número 2 da cidade de Vitória e atualmente estou no cargo de Grande Luz Preceptora. E, bom, a... quando a Malu me chamou para falar sobre esse tema, eu fiquei muito feliz, principalmente porque é um tema que eu gosto de explorar. Porque eu entendo que falar sobre mulheres e estudar sobre elas é reconhecer a jornada que elas já trilharam. Então, elas abriram as portas para muitas meninas de hoje e aprender, se informar é uma forma de agradecer. Falar obrigada aí por ter me dado uma ajuda e um incentivo e ser, por exemplo, uma ídola para as meninas, assim, bom,
por exemplo, a Marie Curie, que é a primeira cientista que a gente vai falar, eu já me coloco aqui em total descredibilidade para falar dela, porque assim, me emociono super, já estou aqui, ó, quase saindo das lágrimas, porque a ciência é uma área que eu pretendo atuar no futuro. Então, ela é uma inspiração, sim, para mim. Ela foi uma cientista, vamos agora falar dela, né? Ela foi uma cientista que descobriu dois elementos periódicos, sendo ele o rádio e o polônio. E ela, sim, é uma mulher que recebeu um prêmio Nobel de Física e é a primeira pessoa e mulher a receber dois prêmios Nobel. Então, foi de Física e Química. Então, assim, ela foi pioneiríssima e muito explorada também. Porém, ela encontrou, assim como muitas dificuldades, principalmente na área do estudo, né? Porque, por exemplo, ela era da Polônia. E na Polônia, as mulheres não podiam ingressar nas universidades. Então, ela acabou estudando de forma como se fosse clandestina, assim, entrou numa universidade meio que clandestina, estudou por conta própria, até que ela conseguiu entrar na Universidade de Paris, que era o sonho dela. E lá ela teve muitas dificuldades, teve que trabalhar em dois lugares, se eu não me engano, enquanto estudava, até que se formou em física e matemática, e encontrou um amigo, que foi o Pierre Curie. Marie Curie, Pierre Curie, eles sim foram casados e os dois apaixonados pela ciência, até que chegou o momento da vida da Marie que ela sofreu de leucemia, devido aos estudos com os elementos radioativos. Então a gente pode falar que ela teve uma vida e a morte pela ciência. E eu consegui falar dela sem chorar. Bom, agora uma outra cientista, dessa vez foi uma mulher que eu escolhi falar sobre, ela ainda está viva, a Margaret Hamilton. Ela foi a primeira mulher e a primeira engenheira a compor o time da Apollo 11 da NASA, que foi a missão específica para levar o homem a primeira vez à Lua. Ela foi a líder, na verdade, da equipe que trabalhou com o desenvolvimento do software do computador da Apollo 11. Na verdade, muitas poucas pessoas sabem exatamente o que aconteceu e da importância da Margaret, mas basicamente ela impediu que a missão fosse abandonada. Então, como ela trabalhou com o desenvolvimento do software do computador, ela também teve que trabalhar para prever quais eram os possíveis erros que aquele computador enfrentaria. Uma vez na área de pré-lançamento, uma vez que alcançasse a órbita terrestre, uma vez que chegasse perto do pouso na Lua. Então, ela teve que trabalhar com todas essas partes. E tem uma história muito curiosa por trás de tudo isso, que é ligada com a filha dela, que ela levou a filha dela uma vez para conhecer o trabalho dela lá na NASA. E a menina, ela provavelmente deve ter ficado extremamente empolgada e ela saiu literalmente apertando todos os botões que ela via pela frente. E isso causou uma sobrecarga no software que ela tinha desenvolvido. Então, para evitar que ela perdesse todo o trabalho que ela já tinha feito, ela teve que dar um jeito de salvar tudo aquilo. Então, ela viu aquilo como se fosse um possível bug que poderia acontecer no software nas mãos dos astronautas. Então, ela nomeou aquele problema de bug da Lauren, que é o nome da filha dela, e reportou isso para os superiores dela. Só que os chefes viraram e falaram, não, isso é impossível de acontecer, já que os astronautas são tão bem treinados. Só que sempre tem um porém, e dessa vez, quando a espaçonave estava chegando perto da órbita da Lua para realizar o pouso, o tal do bug na Lauren veio a acontecer. E, de certa forma, ela foi obrigada a desenvolver o software de forma que ele tivesse uma configuração remota. Então, ele poderia ser reconfigurado pela Margaret aqui uma vez que ela estivesse na base da NASA. Então, o bug veio acontecer, ela corrigiu aquilo da forma mais rápida possível e permitiu que o pouso da Apollo 11 fosse realizado e de forma segura, o que é o mais importante. Então, se a missão foi bem sucedida, foi graças a ela, que analisou tudo aquilo, que resolveu tudo aquilo, de forma provavelmente... Ela deve ter ficado desesperada na hora que ela viu aquilo acontecendo,
Mas Provavelmente. é algo que nós temos que dar o crédito a ela de certa forma. Muito crédito, perfeita, perfeita. Não, gente, eu Ô, provavelmente, se eu Malu, fosse a filha dela, eu teria feito, teria feito a mesma coisa, eu teria saído apertado os botões tudo. muito legal, né? Você vê aquilo dali, tudo coloridinho, pá, pá, pá. Depois a mãe teve que corrigir tudo. Simples. É, Como sempre, as mães salvando a gente das coisas. Bom, Malu, eu estava conversando com você quando a gente pensou em fazer sobre esse tema, né? Quando você me convidou, e a gente meio que ficou numa coisa meio que incomum ali, que era as duas pensam em seguir carreira científica. E eu, como uma boa exploradora, eu ficava me perguntando, gente, mas por que que eu só estudo homens? Só homem que criou lei? Física, química, matemática, só homem que estudou sobre isso? Eu acho um amor isso. A minha mãe comentando aqui, um beijo, mãe. É, eu falei do negócio da mãe salvando, minha mãe, sempre. Gente, vocês estão me ouvindo? agora Estão me sim, ouvindo? deu uma Estão paradinha. ouvindo? Deu? Desculpa, é porque conectou na outra internet aqui, aí deu ruim. Bom, já coloquei tudo no esquema. E aí, voltando, né, falando sobre o efeito, eu descobri uma criação de uma mulher que ela pegou para analisar o porquê que a gente só estudava homens, até que chegou nesse efeito Matilda. Ela percebeu, antes de todo mundo, que as contribuições das mulheres elas eram apagadas no ramo da ciência. E um exemplo disso é o caso do Lavoisier. Eu não sei se vocês conhecem, mas a química ela se baseia em uma premissa básica que regra de três. Mentira, não é regra de três. É a lei da conservação de massa, que fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa lei é uma lei básica da química. E o Lavoisier, que é dito como pai da química, foi o cara que criou tudo isso. Porém, as pessoas começaram a perceber que a esposa dele trabalhava junto com ele. Então, provavelmente, quem criou essa regra ou quem tem muito mais crédito na regra do que o Lavoisier é a própria mulher. É a própria Marianne Lavoisier, que é a esposa dele. Então, esse problema de esconder mulheres, de apagar a história das mulheres, acabou gerando uma coisa que toma conta da química inteira, porque a gente teria uma mãe da química e não um pai da química, provavelmente, se a Marie Anne tivesse levado esse crédito. Então, por isso que é muito importante a gente voltar e estudar essas mulheres para relembrar as histórias delas. Vamos para a próxima agora? Bom, vamos continuar. Bom, pessoal, agora nós vamos mudar um pouquinho de área. Nós vamos para as artes plásticas. Nós vamos falar de duas pintoras brasileiras que foram muito importantes no começo do século passado, que é a Tarsila do Amaral e a Anita Malfatti. Bom, as duas compuseram o movimento modernista no começo do século passado. Basicamente, esse movimento ele foi dado na época como se fosse um movimento muito radical, porque basicamente ele rompia com todos os outros movimentos anteriores. Ele queria mais liberdade de expressão, ele queria que todos os autores tivessem um pouco mais de liberdade, que eles pudessem representar tudo que eles quisessem, de forma que eles quisessem. Então, a Tarsila do Amaral, ela inaugurou esse movimento no Brasil. Foi na Semana de Arte Moderna, em 1922, que tudo isso começou.
Mas também vale dizer que nas artes plásticas, especificamente, a Tarsila também deu origem a um outro movimento chamado movimento antropofágico, com o quadro Abaporu dela. Em tupi, Abaporu significa antropófago, que significa que ele realmente retrata essa adaptação que você faz de algo. Então, eles queriam adaptar o que naquele momento? Eles queriam utilizar as vanguardas europeias, que estavam no seu ápice naquela época, absorver aquilo, reutilizar aquilo, mas para retratar a nação brasileira. Retratar nosso povo, nossa fauna, nossa flora, da forma que eles quisessem. E é exatamente isso que o quadro Abaporu representa. Temos também outros quadros da Tarsila, como Operários, mas esse já é da época que ela representa mais um pouco social do nosso país. Fala também um pouco mais da parte industrial do nosso país. Está sempre caindo em vestibular esse quadro. É bem fundamental para o pessoal que está no ano vestibulando. E ela também foi muito amiga da Anita Malfatti, que é a outra mulher que nós escolhemos falar sobre. A Anita, ela, ela escolheu ser pintora de uma forma muito curiosa, para dizer no mínimo. Ela, com 13 anos, se viu numa questão de o que eu vou fazer da minha vida. Com 13 anos, pequena Anita Malfatti se via diante da indecisão profissional, que nós enfrentamos com 18. Então ela pensou, se eu enfrentar uma experiência quase morte, talvez eu possa decidir o que eu quero fazer na minha vida, disse Anita Malfatti com 13 anos. Ela morava perto de um trilho de trem, então ela resolveu amarrar as tranças dela no trilho de trem, colocar a cabeça para fora e esperar o trem passar. Quando o trem passou, ela disse que toda aquela intensa movimentação do maquinário, aquela fumaça, aqueles barulhos, aqueles sons, fizeram com que ela visse as cores de uma forma totalmente diferente. Fez com que ela visse o mundo todo mais brilhante, mais colorido, e que ela queria passar aquela experiência para outras pessoas. Foi por isso que ela ingressou na parte das artes plásticas. A Anita Malfatti foi também uma das primeiras. Não façam isso em casa, crianças, por favor. A Anita também foi uma das primeiras a expor um acervo de obras modernistas, né? Foi em São Paulo. Porém, não foi muito bem recebido. Monteiro Lobato, que era muito renomado naquela época, ele criticou muito a Anita Malfatti, muito mesmo, criticou ela e o movimento. Então, naquela época não foi muito bem visto, elas não foram muito bem aceitas, mas hoje elas são reconhecidas como grandes nomes da nossa cultura e também nós apreciamos muito todas as obras dela. Na verdade, é algo muito contraditório, né? A gente ainda tem gente que não gosta ainda, tem gente que aprecia, tem gente que acha estranho, mas bom, eu acho bonito, pelo menos. Acho bem bonito, sendo sincera. É arte, né? É arte. Minha mãe falou aqui que é apaixonada pela Tarsila, que minha mãe é professora de arte, então tem um apreço aí pela Tarsila. Ai, a Tarsila é incrível, gente. Ela é magnífica. Bom, nós também pensamos em falar sobre as mulheres que estão ligadas a causas sociais. Nós, na verdade, escolhemos duas jovens, né, não duas mulheres, vamos assim dizer. Eu escolhi falar sobre a Malala. A Malala é muito difícil não conhecer ela, né, no contexto atual. Ela foi a pessoa mais jovem a ganhar um prêmio Nobel entre todas as categorias do Nobel. Ela foi a mais jovem a receber. Ela recebeu por seus esforços, seus intensos esforços em lutar pela educação da mulher no Paquistão, que é o país de origem dela. Em 2008, se eu não me engano, ela foi impedida de concluir seus estudos, uma vez que a escola dela foi invadida. E os invasores alegaram que as meninas não podiam mais frequentar a escola. Então a BBC, que é uma rede de noticiários, na época entrou em contato com o pai dela, que era o diretor da escola que ela frequentava, e perguntou se não tinha nenhum aluno interessado em relatar o que estava acontecendo no país naquele momento. Então foi quando a Malala começou a escrever o blog dela, que, se não me engano, chamava O Diário de uma Estudante, de uma Garota Paquistanesa. Ela inicialmente começou no anonimato a falar sobre as dificuldades que ela tinha, em como ela era limitada na parte de se desenvolver academicamente no país dela.
Só que 6 meses depois dela ter começado o blog, ela saiu do anonimato e começou a dar entrevistas em rede de TV. Foi logo quando ela sofreu o atentado. Eles pararam o ônibus que Malala estava, junto com outras amigas, né? E ela levou vários tiros, eu não lembro exatamente quantos ela levou, mas 2 acertaram a cabeça dela. Ela esteve entre a vida e a morte, inclusive até então, na época, o primeiro-ministro da Inglaterra abriu as portas do país para receber ela e tratar de tudo que ela tinha sofrido. As outras meninas que estavam com ela também foram atingidas pelos tiros. Até hoje, a Malala tem algumas sequelas físicas, né? Ela tem uma paralisia facial decorrente desses tiros. Mas isso não parou a menina de lutar pelo que ela achava que era o correto, de se esforçar para que outras meninas também pudessem ter acesso à educação. E em 2014, ela recebeu o Nobel da Paz, marcando todos esses intensos esforços que ela realizou e que ela ainda realiza pela educação das jovens mulheres. Então, é sinceramente uma das pessoas que eu mais aprecio. Ela recentemente, inclusive, se formou em Oxford, que é uma das faculdades mais renomadas no mundo. Oxford é incrível. Inclusive, nós temos ouvido muito falar ultimamente por conta do desenvolvimento da vacina que eles têm feito. Então, é uma menina incrível e nossa, sinceramente, ela é incrível. Apaixonada por ela. As mulheres representando no Nobel. Pelo menos Sempre. aqui a gente já tem algumas. Sim. Bom, agora eu vou falar de uma que ficou famosa por ser chamada de pirralha. Eu tô falando da Greta Thunberg. Eu não sei se é assim que fala, porque é alemão. Eu não sou muito familiarizada com essa língua. Então, a Greta é uma menina de 16 anos que ficou mundialmente conhecida porque ela enviou uma carta, né, uma queixa formal para a ONU, especificamente para o Comitê dos Direitos da Criança, pedindo para que os países eles criassem medidas para proteger as crianças da crise climática que atualmente o planeta está enfrentando, né? E bom, a Greta, ela ficou muito, muito famosa, principalmente no ano passado, assim, porque o discurso dela era um discurso empoderado, como se, ela passava que ela tinha estudado muito sobre aquilo. E é óbvio que ela estudou, porque o jeito que ela fala, aquela menina, não parece que ela tem 16 anos falando, Não. do jeito que ela discursa. Nossa, ela é maravilhosa, maravilhosa. E eles fizeram uma pesquisa assim para descobrir um pouco sobre a vida da Greta e descobriram que ela tem uma síndrome de Asperger, que é um transtorno espectro autista, né? E uma das características desse transtorno é uma grande vontade de estudar uma coisa específica. A pessoa fica fascinada por uma coisa. E dá para perceber que ela é apaixonada para estudar e para desenvolver medidas para proteger as crianças de toda a crise climática do planeta. E a BBC, ela perguntou para a Greta sobre o que ela achava desse transtorno dela. E ela falou brilhantemente, me faz ser diferente, isso é até uma dádiva. Posso enxergar além do óbvio. E dá para ter certeza que a Greta enxerga além do óbvio, porque muita gente com 40, 50, 60 anos não faz o que essa menina faz. E não tem a vontade e a proatividade de fazer o que ela faz. E deu um banho aí em vários políticos e várias comunidades, né? Vamos passar para outra, já que para não dar polêmica. Ai, Deus. Bom, pessoal, agora nós vamos mudar um pouco, vamos para a literatura. A literatura também é uma área não é restrita. As mulheres participam, mas as mulheres são muito pouco vistas na literatura. É muito difícil para uma mulher ascender como uma escritora e ficar popular e conseguir um sustento através disso. Então, nós escolhemos algumas. Eu vou falar especificamente da Júlia Lopes de Almeida. Ela foi a primeira mulher a compor um livro específico para a literatura brasileira infantil. O acervo de obras dela vai muito além disso, tem romances, temos crônicas, algumas reportagens que compunham jornais e tal. Então,
Ela atua em várias áreas, mas ela ficou muito conhecida pela literatura infantil dela. Inclusive, o livro A Falência dela está na lista de livros obrigatórios da Unicamp. Ele foi publicado em 1901, é um livro que retrata, é um romance, mas ele também tem muitas críticas embutidas, que retrata o Brasil pós-abolição, mas ainda assim com raízes intrínsecas no racismo, uma desigualdade social imensa, mulheres que ainda não tinham independência alguma. Então, ela retrata de forma brilhante todos esses aspectos no livro dela. E também eu escolhi falar dela por um motivo bem específico. Ela foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, que foi fundada em 1897. Porém, a Academia Brasileira de Letras foi idealizada de acordo com os moldes franceses. E até então, na Academia Francesa, as mulheres não eram aceitas. Então, por esse motivo, o nome dela foi retirado dos documentos da época e não foi dado uma cadeira na academia para ela. No lugar dela, foi dado ao marido dela. O que pode ter acontecido a mesma coisa com a Lavoisier. Basicamente, a primeira cadeira na Academia Brasileira de Letras foi dada a uma mulher em 1977 para Raquel de Queiroz. Então, foi 80 anos depois da fundação da academia que uma mulher teve acesso a ela. Então, nem a Clarice teve uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, mas ainda temos muitas mulheres fantásticas, escritoras incríveis que compuseram a nossa história brasileira, que foram, às vezes, ofuscadas, né, por outros homens. Por exemplo, a Júlia Lopes de Almeida, ela idealizou a academia junto com Machado de Assis, por exemplo. E o quanto a gente ouve falar de Machado de Assis, mas a gente nunca ouve da Júlia. Então, é algo muito a ser pensado ainda por nós. Com certeza. Machado de Assis eu ouvi durante o ensino médio inteiro. Júlia Lopes eu só fui escutar quando você me mandou o arquivo com o nome dela. É Não, eu também não bizarro isso. E olha que conhecia eu procuro. até a E eu Unicamp procuro colocar na ainda. E lista. mesmo assim, pois é, mesmo assim a gente parece que é fechado para a gente não Sim. descobrir sobre outras mulheres. Bom, a mulher que eu trouxe aqui é uma que é bem mais nova, que é a Chimamanda, perfeita também. Ela é uma ativista, escritora, palestrante e principalmente ela escreve sobre é, mulheres negras, principalmente da África. Ela tem mais de, acho que são 4 livros, 4 ou 5 livros, mais ou menos, e já tem 14 prêmios de literatura, entre outros 3 que são fora da área, assim, principalmente na questão de palestra e tal. E um livro dela em específico ficou muito conhecido, que ai, meu Deus, Sejamos Todos Feministas. É um livro que era uma palestra e ela transformou para um livro físico. Nossa, e é a coisa mais linda do mundo. E também tem um outro que é sobre como educar crianças feministas, que ela fez para uma amiga dela, que tinha acabado de ganhar uma menina, e ela queria saber como educar e como isso ser mais fácil. E o livro também é muito bom, é muito enriquecedor, e principalmente é importante falar da Chimamanda porque ela é uma mulher africana, negra, e que escreve para esse público. E a gente tem que perceber que essas meninas, elas precisam de ter uma inspiração. As meninas negras, elas precisam olhar e falar, nossa, eu quero ser uma escritora igual a Chimamanda, sabe? Então, por isso que eu escolhi falar dela. E leiam os livros dela, são super fáceis de ler, são curtinhos, principalmente esses 2 que eu citei, e é um conhecimento, assim, vasto. Ela é maravilhosa. Agora a gente vai falar sobre... Ai, desculpa. Peraí, fizeram um comentário aqui muito bacana, aqui, ó. Posso estar enganado, mas haviam muitas escritoras e pintoras que usavam nomes de homens por conta do medo e repressão e porque na época obras femininas haviam pouca visibilidade. Isso não só antigamente, mas a J.K. Rowling, por exemplo, ela não utilizou o nome dela
porque ela tinha medo do público não aceitar o livro dela. Inclusive, Harry Potter foi rejeitado por mais de 10 editoras, porque eles achavam que o roteiro, que o livro era muito infantil, que não alcançaria público nenhum. Então, quando ela ofuscou o nome dela, no público alcançado foi gigantesco. E se tornou Sim. o que E foi até hoje. hoje ela ainda não colocou, tipo, não colocou o nome extenso, né? Só botou Não. as mesmas iniciais. Ah, acabou se tornando a marca dela, né? É. De certa forma. E é bom também, e eu acho que isso é bom para a gente ter tipo, uma mulher em ascensão e falando, olha, eu sofri esse tipo de machismo e por isso o meu nome não está estampado na capa do livro, sabe? Sim. Bom, agora nós vamos trazer uma mulher que foi importante historicamente. Nós resolvemos trazer só uma, porque nós estávamos com medo de não dar tempo. Então nós vamos falar da Joana d'Arc. Ela foi importante na Guerra dos 100 Anos, a Maria vai explicar mais tarde direitinho. Eu vou contar um pouco para vocês o que foi a Guerra dos 100 Anos. Bom, foi uma disputa entre a França e a Inglaterra pelo trono francês. Basicamente, quando Carlos IV, o antigo monarca francês, faleceu, ele não deixou nenhum herdeiro ao trono. Então, a França se viu numa situação de estar sem monarca, de estar sem um governante. Então, a Assembleia Geral Francesa se reuniu e discutiu entre os nobres quem ocuparia o trono. E foi escolhido, então, Felipe, que ficou nomeado como Felipe VI mais tarde, que foi o sucessor, então, do Carlos IV. Até então, o Eduardo III, o então monarca inglês, não havia se manifestado. Porém, quando Felipe, que era o monarca francês, interviu na guerra entre Inglaterra e Escócia, o Eduardo III se achou no direito de reivindicar o trono francês. Ele era sobrinho do Carlos IV por parte de mãe. A mãe dele era a irmã de Carlos IV. Porém, por leis francesas, um homem não poderia alcançar o trono se fosse por linhagens femininas. Teria que ser por linhagens masculinas. Então, de certa Mais um forma, machismo aí. sim. Então, de certa forma, Eduardo III não seria digno de ocupar o trono. Então, por esse motivo e por muita rivalidade entre a França e a Inglaterra, muitas desconfianças entre os países, a guerra ascendeu. Os primeiros conflitos foram ganhados pela Inglaterra, né? Mas por motivos mútuos, tanto a Inglaterra como a França, em um certo ponto, tiveram muitos problemas internos para lidar. Então a guerra parou, simplesmente parou por um tempo. A Guerra dos 100 Anos, é muito importante destacar isso, ela não foi 100 anos de disputas ininterruptas. Houveram momentos de paz, mas paz não declarada, já que não houve nenhum acordo firmado, nenhum acordo assinado. Eles simplesmente pararam de guerrear por algum tempo, até eles tentarem se reestabelecer, e assim foi por 3 gerações de reis, mais ou menos, na Inglaterra, até que Eduardo V resolveu atacar a França de novo. Aproveitando aquele momento de instabilidade francesa, ele resolveu atacar. Porém, a França também estava sob ordenamento de outro monarca, que era Carlos o sétimo, sexto, Carlos VI, acho. Se eu não me engano, se eu não estou errada, é Carlos VI. E aí foi Carlos VI, eu não sei se é sexto ou sétimo, agora eu tô... Acho que é sexto mesmo, Eu pessoal. acho que é sétimo, não? Não, acho que é Rei Carlos sétimo. VII. É Carlos sétimo. VII, isso. Então foi Carlos Eu colei VII. aqui. Eu também estava procurando, mas não achei. Foi Carlos VII que levou a França à vitória da Guerra dos 100 Anos. Eles venceram a guerra em 1453. A guerra começou em 1337, então não foram 100 anos certinho também. Historicamente, 1453 é a data do último combate armado e historicamente é o fim. Porém, não houve também um acordo firmado entre os países declarando o fim da guerra. E pontualmente, eventualmente, ainda havia algumas disputas entre a Inglaterra e a França. Então, agora a Maria vai explicar um pouquinho para vocês sobre a Joana d'Arc. O que a Joana d'Arc tem a ver com isso, né? Bom, a história da Joana d'Arc começa
é bom a gente começar partindo dos 13 anos dela, quando ela tinha 13 anos, e ela começou, no relato, né, ela começou a receber mensagens que ela dizia ser dos anjos Miguel e a Santa Catarina e Margarida. Nessas mensagens, eles encorajavam ela e orientavam ela a entrar no exército francês. E assim, uma menina de 13 anos, o que ela ia fazer no exército? Bom, mesmo assim, ela seguiu essas vozes, né? Ela seguiu o que falava com ela, e ela foi motivada, cortou o cabelo, se vestiu de homem e foi guerrear. E guerreou e ficou à frente de exército. Muitos historiadores tentam diminuir e falam que ela não chegou a batalhar, mas já foi provado que ela batalhou sim e esteve na frente do exército. E acabou que o rei Carlos VII, ele pegou um apreço muito grande por ela, porque ela tava dando biscoito pros caras. Tipo, ela tava Joana d'Arc e os caras, entendeu? É tipo isso. Então, brincadeira da parte, mas era mais ou menos assim. Adorei. Joana d'Arc, até que ela foi capturada e vendida para os ingleses, porque os ingleses falavam, gente, que menina é essa desse tamaninho? Que eles não sabiam, né? Na verdade, falaram que era um homem, porque pensavam que ela era um homem. E daí pegaram ela, descobriram que ela era mulher e ela foi queimada viva em 1431, porque ela foi acusada de feitiçaria em relação às suas visões, né? E foi condenada à morte. A tia Cielita, desculpa, falou que em Paris tem um monumento lindo para Joana d'Arc. É perfeito mesmo. E a gente tem que lembrar aqui, ó, eu ia falar isso, mas o primo já deu a deixa aqui, que lembra a história da nossa queridíssima Mulan, que é uma princesa que é totalmente fora dos padrões, principalmente quando ela foi criada, né, pelo Walt Disney. Aquela época, princesa era só que ficava esperando o príncipe chegar. Imagina você retratar uma mulher guerreando. Então, assim, não, primo, não precisa pedir desculpa, não. Tá ótimo aqui. Então é isso, Joana d'Arc, ela fez muita coisa e ainda se tornou um símbolo por ter sido queimada viva, mesmo com tantas coisas boas que ela fez. Vamos agora de Rainbow Girl? Vamos, vamos mostrar aqui que essas meninas aqui que fazem parte da Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas também dão bons frutos? Bom, eu vou começar falando da primeira, que é a Dorothy Mary. Bom, a Dorothy, ela é uma astronauta e professora norte-americana. Falando que ela é astronauta, já dá para perceber que eu não vou saber exatamente o que ela faz, o currículo dela. Então, eu vou dar aqui eu tenho um currículo aqui básico para eu saber o que ela fez. Mas, assim, pelo que eu entendi, ela é muito boa, irmã, muito boa. Ela é uma astronauta que possui alguns cursos, como de pilotagem em avião de treinamento do tipo T-38, sobrevivência na água e na selva, com curso intensivo nos sistemas do ônibus espacial e a Estação Espacial Internacional. Misericórdia. Exatamente. E a Dorothy, ela integrou a tripulação da missão STS-131 da Discovery e foi lançada no dia 5 de abril de 2010. Durante essa missão, a Dorothy, ela foi meio que ela era meio que uma ferramenta, assim, para realizar inspeções para ver se tem algum dano na aeronave, principalmente na parte de lançamento, né? Porque, poxa, eu imagino um foguete sendo lançado para cima, deve dar um turbilhão de coisa. Então, ela estava meio que inspecionando isso. E eu peguei uma mensagem da Dorothy, que ela fala para as meninas arco-íris, né? Ela falou bem assim: o conselho que eu daria hoje às meninas arco-íris é descobrir o que você é apaixonado e persegui-lo. Mantenha seus objetivos elevados e esteja preparado para trabalhar em direção a eles. Não limite seus sonhos, priorize sua educação,
e mantenha-se conectada à sua comunidade através do serviço prestado. Ou seja, falou Linda, tudo. lindíssima. Bom, pessoal, eu fiquei responsável por falar da Sandra Day O'Connor. Ela foi a primeira mulher a ser nomeada para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Ela se formou em Stanford, ela fez economia. E ela teve muita dificuldade de encontrar um primeiro emprego para ela ter experiência, essas coisas. Ela teve bastante dificuldade. Então, ela conseguiu encontrar um escritório de advocacia. Ela não estava diretamente exercendo o que ela tinha se formado. E ela, inclusive, não era remunerada. Mas era o suficiente para ela ganhar um pouco de experiência. Ela enxergou isso com os bons olhos, já que era uma oportunidade, né? Oportunidade não se perde. Ela ficou amplamente conhecida nos Estados Unidos por ser muito estrita. Ela era bem fria, mas ela era extremamente justa. Ela não tinha ideologia específica, ela sempre tomava as decisões dela de acordo com o que ela achava que era o melhor para o povo dela e para o país. Ela foi ativa durante bastante tempo, ela ainda está viva, se não me engano, ela está com quase 90 anos. E ela desenvolveu um aplicativo chamado iCivic, que é basicamente um aplicativo para ensinar como funciona a política dos Estados Unidos, que ela é um sistema bem complexo, para os jovens, não somente para os jovens, estudantes, mas também por qualquer outra pessoa que tenha interesse em aprender. Ela recebeu o prêmio chamado Presidential Medal of Freedom, que é a maior honraria que um cidadão norte-americano pode receber, e reconhece todos os esforços que a pessoa fez para tentar melhorar uma comunidade, para tentar auxiliar e essas coisas. Ela recebeu pelas mãos do Barack Obama em 2009 essa honraria, reconhecendo todos os trabalhos que ela tinha feito por seu país até então. Com esses exemplos, a gente deixa bem claro que a ordem nos dá uma força imensa, nos dá meio que encurta um caminho para a gente, né? Coisas que a gente aprenderia duramente com a vida. A ordem nos ensina de uma forma bem amorosa, com o apoio dos tios, das tias, das irmãs, de maioridade principalmente, né? Que são irmãs que já estão bem encaminhadas. Elas nos dão muitos spoilers às vezes, tipo, não faz isso que não dá certo, não é sua cara isso, vai por outro lado, sabe? Então são conselhos que às vezes a gente não encara muito bem à primeira vista, mas depois a gente percebe que são coisas que nos auxiliam muito, aos poucos, pelo menos, né? Então a gente tem que reconhecer todo esse apoio que a ordem nos dá, de certa forma. Eu acredito que é fundamental. Com certeza. Eu estava comentando com a Malu que eu achava legal colocar as Rainbow Girls para o final, para deixar uma mensagem de empoderamento, mas também de um empurrãozinho, assim, e falar que a próxima dessa lista aí pode ser você. Você pode ser a próxima escritora, cientista, ativista, qualquer coisa, em qualquer área que você for, engenheira, enfim, N áreas, você pode ser a próxima se dedicando e fazendo diferença para a sua população. E é muito legal porque, como a Malu disse, a ordem tem esse intuito, né? Nós somos uma ordem que tem uma função de gerar líderes. Então, assim, muito bom falar dessas mulheres e se inspirar, né, um pouco. Porque aqui a tia Cielita falou, arrasaram, daqui uns anos o nome de vocês que vai brilhar. Bom, assim eu espero, Responsabilidade. né? Assim eu espero. E eu acho que a gente podia pedir para o povo colocar aqui no chat uma mulher que eles gostam, uma mulher que eles se Definitivamente. inspiram, porque essa live é quase um tributo, assim, nem todas tem uma boa parte que está viva aqui, né? Mas assim, fazer uma honraria aqui para elas, porque elas foram muito importantes, cada uma na sua área. Outras que pegaram, engloba, por exemplo, não imaginou que o que ela fizesse, por exemplo, a Malala, ela com certeza não imaginou que ela ia ser Nossa, mundialmente conhecida. Então, assim, olha, já tem aqui o tio Martinho, falou Zilda Arms.
coloca o nome e o que ela fez pra gente saber. Já falaram aqui Michelle Obama também. Uma dica de documentário na Netflix tem o documentário dela, que é Minha História. É um documentário que você sai assim, renovado. Você fala, não, agora acho que eu posso fazer alguma coisa. Não, e a simpatia que é a mulher, né? A Michelle. Nossa, em pessoa. Ela ai, demais. É, Irmã Dulce, já falaram aqui. Ai, calma, perdi aqui. Florence Sabine. Gente, não sei se é assim que fala, tá? Tô falando porque, né? O Betel de Vitória tá dando os parabéns pra gente, falando que é muito importante e necessário falar sobre isso. Acho que é sempre bom, dá pra fazer até uma parte 2, né, ô Tá, Malu? tá. Gente, eu quero. A gente foi fazer a lista das mulheres que a gente ia falar sobre. Eu fiquei um pouco empolgada. Aí, na hora de pensar sobre cientistas, eu saí colocando o nome de 10 mulheres. Como se fosse dar tempo da gente falar de todas elas. Mas a gente teve que Por mim eu focar um falava. pouco. Não vejo problema nenhum, sabe? Ah, ó, a tia Celita falou aqui, ó. Dona Ruth Cardoso, que criou a Universidade Solidária. O tio, acho que é tio, não sei, gente. É tio Martinho, ele é O meu tio pai. falou. Ah, oi, pai da Malu. Desculpa, tio. Marie Curie. Tio, a gente falou da Marie, a gente falou de todo esse apoio e inspiração que ela deu para a ciência, a mulher cientista, né? A Annelise falou que a Florence Sabine estudou sistemas linfáticos e imunológicos. É, Foi a primeira mulher a ganhar uma cadeira na Academia Nacional de Ciência nos Estados Nossa, Unidos. que incrível. Essa aí, essa aí não tá para brincadeira, não. Não, não mesmo. Pois é. Ai. Você quer citar mais alguma, Malu? Eu acho que a gente tem tempo aí, ó. Quando você estava falando da Jesus, da Joana d'Arc, eu lembrei da Maria Quintéria. Ela foi uma mulher que ela se infiltrou, vamos assim dizer, no exército brasileiro. Ela fez o mesmo procedimento que a Joana, cortou os cabelos, se vestiu de homem para poder representar o nosso país também em guerras. Então eu acho também bem válido destacar ela. Normalmente a gente tem muita tendência de lembrar de pessoas internacionais e às vezes esquecer um pouco da nossa história. Mas eu acho bem importante a gente destacar algumas das nossas mulheres também. Olha, a gente falou Acho que eu... da. Oi, pode Não falar. pode falar, não pode falar. A gente falou, por exemplo, e aqui, ó, falaram, ó, capítulo Wilton Cunha, Maria Ortiz, ela é muito conhecida aqui no Espírito Santo, porque eu vou dar uma passada rápida. Eu posso não ser correta em todas as minhas informações, então eu vou falar um resumão. Teve uma guerra aqui no Espírito Santo, que foi meio pela busca de colonização mesmo. Os holandeses vieram para cá e eles estavam chegando e a Maria Ortiz, ela percebeu essa movimentação e acabou jogando azeite e água fervente nos holandeses e eles acabaram tipo, ai meu Deus, meus olhos. E foi meio assim, e ela é um símbolo muito importante aqui para o Espírito Santo. Quando a gente estava fazendo os documentos, né, para essa live, eu pensei em falar dela, só que não ia dar, eu pensei que não ia dar tempo, eu falei, não vou deixar para a Maria Ortiz para a parte 2 dessa live. Então, assim, ela é muito importante e um símbolo grandão aqui para o Espírito Santo. Falaram aqui, Nise da Silveira lutou contra inúmeros métodos e terapias agressivas, como a lobotomia, tratamento de choque e confinamento. Aí, ó, mais uma mulher na ciência. Nossa, que incrível ela. A gente também Me pode ajuda aí. falar, se eu não estou errada, o nome dela é June Almeida, ou é Júlia Almeida, não estou lembrada corretamente, mas é a mulher brasileira que está sendo a líder do desenvolvimento da vacina de Oxford. Então, quem está comandando todo o desenvolvimento da atual vacina contra o Covid em Oxford é uma brasileira.
E ela, inclusive, ela comentou que quase 98% do time dela é composto por mulheres. Ela deu uma reportagem há 15 dias atrás no Fantástico falando sobre isso. Ela também falou bastante das dificuldades que é morar em outro país, do distanciamento com a família e tudo isso. E ela disse que estava bem otimista, que estava esperando que essa vacina fosse lançada ainda no final desse ano. Então vamos ter um pouco de fé que vai dar tudo certo, gente. Vamos acreditar nas nossas brasileiras lá fora. Malu, essa foi a que codificou o vírus? Porque teve uma mulher Hum, baiana, não, não foi ela que. eu não sei, eu não sei, eu vou tentar procurar aqui numa pesquisa rápida aqui. Inclusive foram duas mulheres, acho que elas trabalharam em conjunto. Dá uma olhada nos comentários aí enquanto eu faço essa pesquisa aqui. A tia Celita disse da Rainha Elizabeth que ela é muito criticada, mas lutou muito pelo país, sofreu por ser mulher, falou para assistir The Crown. Sim. Inclusive, sobre essas duas mulheres que codificaram o vírus, foi muito destacado que eram duas mulheres que tinham codificado o vírus e tal, mas ninguém especificamente falou como elas trabalharam. Tipo, qual era a codificação do vírus e tal, nenhum jornal trouxe isso à tona. Só destacaram o fato de elas serem mulheres, inclusive. É algo bem frustrante. É. E também, porque assim, né? Ninguém fala do perrengue, né? Não, Gente, eu tô procurando aqui até agora, não botou o nome dela. Ah, tá. Esther Sabino e Jaqueline Góes de Jesus. É, elas são duas mulheres negras, vale ressaltar também, né? E pelo que eu sei, elas foram as primeiras mesmo aqui no Brasil a começar a pesquisar o assunto do coronavírus. Bom, Malu, vamos falar aqui, eu dando aquela, né? Acho que eu vou dar uma assustada. Vamos falar sobre algumas mulheres que são importantes, mulheres fictícias que são importantes também, que, por exemplo, mudaram hum, algumas gerações infantis, né? Porque as crianças também têm que ter essas inspirações. a gente pensou em Fala aí uma e eu colocar. falo uma. A gente pensou em colocar isso, inclusive, na live, mas a gente achou que não ia dar tempo. Acabou dando. Gente, eu sou apaixonada pela Mulher Maravilha, por exemplo. Eu acredito que é uma mulher fictícia, que é é, uma das maiores inspirações das nossas jovens. Tanto a Gal Gadot, que é a mulher que faz a Mulher Maravilha, quanto a personagem em si, eu acredito que são duas pessoas fantásticas, né? O fato de ela lutar por algo que ela simplesmente acredita ser importante, que ela quer buscar o que ela acha correto, eu acho que é basicamente isso a essência que nós deveríamos ter. E ela traz muito isso em si, a forma como ela sempre batalha, a forma como ela toma frente de tudo, que ela mostra sempre essa liderança. Eu acho incrível. E o público-alvo também, eu acho que é bem importante eles serem afetados por essa influência da Mulher Maravilha. Olha, a gente comentou sobre a Mônica do Maurício de Souza, né? Mas assim, eu às vezes vejo a Mônica meio estereotipada. Eu acho que agora eles estão dando uma modificada nela e acho que tá ficando mais realista, né? Mas a que eu pensei aqui e que mais eu tenho apreço é a Mafalda, principalmente porque ela me lembra muito, na verdade, a Greta me lembra a Mafalda. É, porque elas pensam, elas fazem e tem um humor assim, né, que vale mais para a educação. É claro que Quino, acho que é Quino, o ilustrador da Mafalda. Ele é um homem, mas assim, figurar uma criança, uma menina inteligente, com todo o senso crítico que ela tem, acho que é muito válido. E assim, a Mafalda está em todos os vestibulares, porque Tudo, tudo. é, é muito comum você pegar uma questão e achar uma falda, dá até um calorzinho no peito quando, quando você abre lá e Sim, vê ela. Então, assim, eu adoro. é muito. Eu também. Então, acho que é importante as crianças já crescerem nesse meio. Olha, tem mais mulheres aqui, ó.
Pediram para mandar um beijo para a jurisdição de São Paulo. Aproveito e mando para todas as jurisdições aqui presentes. Peraí, deixa eu. Doutora Silvia Brandalize, médica fundadora do Hospital Boldrini, em Campinas, São Paulo. A É, Annelise também foi meu. falou. Oi. Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Do Boldrini foi meu pai que falou, e a gente pode falar muito do bem do hospital, porque a minha irmã fez estágio lá. É um hospital encantador, eles tratam as crianças muito bem, sabe? A minha irmã diz que a experiência lá dela foi fantástica, a equipe é muito boa. Essa mulher, não sei se foi dela que a minha irmã falou, da Silvia, mas ela disse que ela era um pouco fria, assim, mas que ela fazia o trabalho dela muito bem. Então, eu acho que é bem importante a gente também destacar essas mulheres que extremamente inteligentes e que tomam a frente exatamente de exercer projetos, de ter novas ideias e não ter medo de construir tudo que elas querem. Eu acho bem fantástico também. Olha, a Annelise falou várias aqui, falou da Henrietta, A mulher negra que Gertrude, contraiu. Ai, pode falar. maravilhosa. Não, a Gertrude maravilhosa. Henriqueta, mulher negra que contraiu o vírus do HPV. Durante seu tratamento, o médico retirou parte de seu útero para a biópsia e viu que as células dela não morriam. Ela morreu, mas suas células permaneceram vivas e contribuíram para inúmeras pesquisas. A Gertrude, né? A minha mãe até botou Gertrude, porque é o nome da minha cachorra, eu botei em homenagem a essa cientista. Ela criou medicamentos para o combate de sintomas de doença como AIDS, leucemia e herpes. E ela também ganhou um Nobel. Bom, eu acho que a gente vai sair daqui inspiradas, né? Falando da Gertrude, eu lembro um pouco da Berta. Berta Lutz é o nome dela. Ela foi uma bióloga brasileira que se formou na Universidade de Paris. Ela participou da Conferência de São Francisco, que deu origem à ONU. E ela foi uma das primeiras mulheres a terem um cargo público no Rio de Janeiro. Então, eu acho a história dela fantástica, tanto pela área que ela seguia, só que ela estudava anfíbio. Não sou muito fã de anfíbio, sinceramente. Mas eu achei fantástico ela ter participado da Conferência de São Francisco, sabe? Nossa Senhora, linda. A tia Neucina também botou aqui uma infectologista de São Paulo. Acho que ela faz pesquisa é, sobre o coronavírus. Bom, Malu, eu acho melhor a gente encerrar, porque eu tô com medo de perder a live. Se a gente Vamos, a gente se já a tá live falando muito. encerrar. Ai, foi muito bom. Eu acho que, como eu disse, vamos sair daqui todos muito inspirados e lutando para que essas mulheres apareçam cada vez mais. E pedindo também para a grande mídia mostrar, né, que é Definitivamente. importante. Sim. Bom, eu espero Então que vamos? vocês tenham aproveitado bastante. A gente deu duro para fazer essa live acontecer, estávamos bem nervosos, mas deu tudo certo, espero que tenham gostado. Se der tudo certo, a gente pensa em voltar com uma parte 2. Então vamos ver como tudo vai, qual vai ser a repercussão, né? Pode Vamos encerrar, sim. Maria. Gente, um beijo. Lembrando que hoje é dia do nosso fundador, dia 8 de julho, o dia do aniversário dele, então a gente comemora o dia do fundador. Lembrando também que para comemorar mais ainda, nós teremos o nosso arraiá virtual, que vai acontecer sábado. Então a gente conta com vocês para fazer dessa festa muito mais feliz, muito mais legal. É isso, Malu. Muito obrigada, beijão, beijão a Beijo, todos que gente. estavam Obrigada pelo presentes, mães convite. preceptoras. Beijo!